Eu sou o Rubens Kigner, psicoterapeuta e professor. Hoje, na série Diálogos em Psicoterapia, eu estou aqui com o querido colega Oscar Cesarotto, argentino, ligado para o Brasil há muitos anos. Com certeza. Trazendo para nós aqui um monte de afeto e um monte de conhecimento. Há muitos anos, muito ativo aqui em São Paulo, no Brasil, enfim, com a sua sabedoria. Estamos aqui para conversar, então, hoje sobre psicoterapia, Oscar, como eu faço com todos os outros nossos colegas por aí afora, tá? Sobre o que pensamos sobre psicoterapia, o que é psicoterapia, que é uma questão que aparece em vários lugares e muita gente não sabe, né? Então, como a gente estava conversando outro dia sobre a questão da psicanálise, que você é um psicanalista, e da psicoterapia, que você também é um psicoterapeuta, né? Talvez seria interessante começar por aí, conversando um pouco sobre isso. O que você acha? Claro que sim, Rubens, obrigado pela oportunidade. Foi bom estar aqui com vocês nestas circunstâncias. Né? Ainda a interlocução, ainda a oportunidade, né, de colocar algumas ideias. Né? Nós estivemos juntos qualquer dia da outra semana, mas ainda vou comentar algo que aconteceu ontem de manhã para dar uma ideia. Agradeço a apresentação, sem dúvida. Nasci em Buenos Aires, faz 40 anos que estou aqui em São Paulo, então sou paulistano. Já é paulistaníssimo. A partir do momento em que comecei a clinicar no Brasil, ou seja, em português aqui, tem se passado muito tempo, tem acontecido tanta coisa, aprendemos da vida e da experiência. E ainda as circunstâncias que não vão além do pessoal, são umas tendências, se quiser chamar assim, dentro da nossa área, a área psíquica. E justamente como se cruza, como se diferencia. E bom, então, só para deixar claro, formei em psicologia e pratico a psicanálise. Direto. Ainda. O estilo, por dizer assim, sim, claro. A minha base é freudiana, meu estilo, graças a Lacan, entretanto, o singular é de cada um. Mas a experiência também, e poder comentar algo que tenho percebido, não só ao longo das décadas, sino nos últimos tempos, digamos, a partir do século XXI. Só para focar ainda mais os espaços, né? Então, dentro da psicanálise lacaniana, e dentro ainda de certos lugares nucleares, né, dos lacanianos. Então, em alguns tempos, anos atrás, surgiu a questão se a psicanálise seria terapêutica, se era para ser. Me lembro disso. Estabelecendo parâmetros histórico-teóricos, né? Lacan teria falado de uma psicanálise em intenção, uma psicanálise pura. Com certeza aquela que até diríamos, por último, dá como resultado analistas. Mas psicanálise pura no sentido de um tratamento psicanalítico levado até onde for. E como ser? Querer que a psicanálise fosse no sentido de uma psicoterapia, não. Já que o Lacan teria dito que as psicoterapias devem sempre ao pior. Com essa frase, que é também para aproveitar, do que se trata. O pior se estamos somente fortalecendo egos, aconselhando, coisa que os analistas não fariam. Bom, mas discussões aí nas entidades, nas escolas psicanalíticas lacanianas, fica um pouco essa ideia, e então, qual é a minha posição? Não tem nada de original. Humanos de prática, eu diria que sim. A psicanálise é um instrumento terapêutico que tem uma finalidade que não precisa ser explicitada, até porque podemos saber a priori, mas digamos assim,
Vou dizer pelo contrário, a psicanálise não trabalha para a pulsão de morte. Então, eros vida e, se quiser, até felicidade, mas isso fica por conta do usuário. A psicanálise cura alguém desde que alguém queira se curar. Curar-se de si mesmo. Essa é uma ideia. Então, por isso, o valor terapêutico eu reforço até o extremo, porque por isso precisei declarar médico não sou e fiz a carreira de psicologia. O reforço é que, graças a Freud, temos, o mundo tem, a cultura, a civilização, que seja até a sociedade, o que se tem como psicanálise é a possibilidade de tratar, por isso é um tratamento. Freud era até muito incrível quando disse tratamento do espírito, pelo espírito. Não. É o tratamento exatamente com a palavra, pela palavra. Graças a ele, Freud, teria sido um médico que, fazendo isto, a gente foi aprendendo, isso foi transmitido, ele conseguiu tratar, curar, sem remédio. Então, nada contra a questão dos médicos, da medicina, não, só estou dizendo que o que é específico da nossa prática é o uso da palavra com finalidades. Quais são elas? São do bem, são terapêuticas. Terapêuticas porque são do bem. Dá para definir a priori. E Freud, por último, também, sempre para usar palavras dele como se fossem, pelo menos, grandes perspectivas. Bom, que o tratamento possa servir, entre outras coisas, mas fundamentalmente para restituir a capacidade de amar e de trabalhar. E está num plano quase médico, porque restituir significa como alguém perdeu. Sim, inibições, sintomas e angústias travam na vida. Isso é bonito. Amor e Ah, sim, restituir restituir o amor, a capacidade de amar e de capacidade de trabalhar. amar e trabalhar. Bem, amar é o mais melhor do mundo. O trabalho, desde que não custe tanto. Agora, pior é estar inibido, inabilitado, incapacitado. Então, há uma função terapêutica que está presente. Não há, por parte do profissional, não temos nem a definição do que seria o final feliz do tratamento, como também quando vai durar. Mas eu sempre, às vezes, uso esta categoria, olha, final feliz. Pensando que tem inúmeras maneiras de desfechos. Eu acho que, como diz um colega meu, sabe, o longo prazo também tem prazo. Né? Quer dizer, às vezes é para toda a vida, mas não, o prazo é para toda a vida, que seja, mas é o prazo. Né? Então acho que Boa frase. Não é? Sim, claro que sim. Eu acho que não se delimita. O tempo é muito relativo no nosso trabalho. Né? O de final feliz é apenas porque, podendo haver inúmeras maneiras de desfecho da relação transferencial, mas também tem aquela onde ambas as partes ficam contentes de tudo que se fez junto. É isso mesmo. Bom, aí então o que aconteceu? Olha que circunstância para poder comentar rápido. Me procura um ex-paciente que fez comigo uma sessão de 11 anos de trabalho, mas que depois não foi suficiente. Mais tarde, outra vez, procurou, ainda precisando, só que sugeri para ele que talvez fosse melhor como outra pessoa e até analista de outro sexo, só para dar um twist. Aí deve ter havido nesta semana alguma situação na sessão dele, como analista, ficou preocupado de me consultar para ver o que eu achava, já que eu não só conhecia ele, senão também entenderia sobre a coisa. Eu não sei se era uma discussão que ele teve como analista sobre o que ele tinha. E ele entendeu, ou ela falou, enfim, o que apareceu por aí era um termo clássico, a neurose obsessiva. Bom, nem sei o contexto para saber, só sei que essa
Esses dois termos que vai saber como estava na sessão, mas não, podemos saber o que em seguida depois que fazem as pessoas hoje, Google. Então, o cara entra no Google, vê 500 coisas e vem me consultar, né, porque ele acha que ele tem uma neurose obsessiva, que é uma doença. Quando perguntou para o analista se tinha cura, o analista respondeu, eu acho que corretamente, e falou, tem que tratar. Aí o cara interpretou. É aquelas doenças que não tem cura e tem que ter tratamento paliativo. Bom, eu não sabia o que dizer, se rir, porque no meu caso ele estava preocupadíssimo, mas também como diminuir aí qualquer tipo de equívoco nas transferências até. Mas daí eu pensei essa grande questão que queria comentar hoje. Então, o que podemos, quem trabalha com saúde mental, que seja, até neste contexto que chamamos psi, às vezes com prática individual, privada, enfim, cada um. O que podemos oferecer e do que podemos até, não garantir, mas nos responsabilizar e não exatamente da cura, quer dizer, a priori, que o profissional cura, ou que confiança que ele tem na mão santa, dizer a priori que o método cura, sim, mas não se sabe em todos os casos até não ser aplicado. Então, o profissional não pode oferecer nem prometer a cura, mas sim um tratamento, que pode levar àquilo que se convenciona em chamar como tal, cura, que seja. Mas a priori eu pensei isso, não tem nada a ver com a medicina. Hoje, às vezes, o tratamento é do que não tem cura, apenas ir mantendo. Não, nada disso. Em havendo o tratamento, a vida não somente avança, o tratamento avança. E como é sempre, há uma série de supostos objetivos. Ninguém vem procurar a gente porque está bem. E depois do tratamento, aí sim, essa nossa exigência ética. A pessoa deveria estar bem melhor de como entrou, né? E fica muito. Né? Eu tentei ontem, enquanto tinha esta situação, me lembrar, mesmo que o Facebook bom, não traz frases famosas. Eu não lembrava se era uma frase de um romano, que não é a mesma coisa, se fosse o Sêneca, um filósofo, ou o Galeno, médico, mas a frase era um pouco assim. O começo da cura é o desejo do paciente de se curar. Nós grifamos esse se curar. Tem um trabalho dele consigo, que é isso que é intransferível. Então, um pouco isso que é meu comentário hoje. Né? Qual é a nossa? Bom, na medida do possível, ser úteis e quando dá certo, ficamos todos contentes. Então, eu acho que talvez a forma como a gente vai procurar essa possível cura, né? Esse possível bem-estar, esse possível, Que seja, essa possível liberdade há muito mais. de estar na vida, de viver a vida. Claro. Não é? Existem formas e formas de procura. Né? Então, você falou do Freud, depois você falou do Lacan. Eu acho assim, que o Lacan ele foi muito mais para o lado da palavra, mesmo que o Freud. O Freud, eu acho que ele terminou no lado da palavra, mas o Freud fez intensas pesquisas biológicas. Né? Tudo. Usou de tudo para chegar na palavra. Né? E nessa procura dele, eu acho que ele foi adquirindo um conhecimento também profundo do corpo humano, né? Do comportamento do corpo, como é que o corpo reage em situações de estresse emocional, seja no trabalho, seja na vida doméstica, seja onde for. Né? Então, o corpo ele sempre está falando. Né? Como você me disse uma vez, você falou, está falando, mas está falando o quê? Né? O inconsciente fala o quê? Né? Então,